Nesta tarde eu gostaria de vos falar de mais uma pessoa. Eu tenho falado nos últimos anos que tenho estado aqui convosco a expor a palavra de Deus, tenho falado de alguns dos cooperadores do apóstolo Paulo. E da última vez falei de um sobrinho, hoje quero falar-vos do tio. Quem foi o sobrinho e tio que cooperaram os dois com Paulo? Da última vez falei-vos de João Marcos, que foi um homem, um jovem, inicialmente na palavra de Deus nós lemos como sendo um jovem inexperiente e que quis conhecer o mundo, quis ir com o tio e com o apóstolo Paulo numa viagem missionária, mas cedo percebeu que não estava preparado para aquilo e depois vimos como o Senhor é um Deus de segundas oportunidades. Ele teve de facto uma segunda oportunidade e, apesar das falhas que cometeu, teve o grande privilégio de cooperar com Paulo, com Barnabé e com outro que nós muitas vezes não nos lembramos, também cooperou com o apóstolo Pedro. Mais tarde nós lemos sobre isso. Ou seja, um homem que se não tivéssemos as epístolas, pensávamos, perdeu-se. A partir de Atos 15 foi à vida, foi com o tio para Chipre, nunca mais ninguém ouviu falar dele, e pela graça de Deus nós vimos nas epístolas, vimos da última vez que aqui estive convosco, nas epístolas de Paulo, que Deus conseguiu reabilitá-lo, e para isso foi muito importante esta pessoa de quem vos vou falar hoje. Foi importante também aquela nega que o apóstolo Paulo lhe teve de dar, teve de dizer: João, não estás pronto para vir connosco? Não estás em condições, tu és imaturo, tu deixaste-nos mal, não te vamos levar desta vez. Mas foi importante essa nega, mas foi importante também Barnabé, José Barnabé, o filho da consolação, que nós lemos pela primeira vez em Atos 4. Eu vou ler várias passagens, estamos um pouco condicionados pelo tempo, portanto não vamos estar a ler. Se eu não esperar por vocês, não me levem a mal mesmo. Eu acho que é importante nós habituarmos a trazer a Bíblia para a igreja e em casa também, não é? Não é fazer como... Eu lembro-me quando era mais novo, tinha pessoas que deixavam a igreja a Bíblia na igreja, e eu não sei se eles teriam outra em casa, mas ficava sempre lá no lugar deles. Eu espero que tenham Bíblia em casa e a tragam para aqui. E portanto vamos ler em Atos 4:36. Atos 4:36, lemos assim. Vamos ler a partir do versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, por todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Alguns, maldosamente e ignorantemente, dizem que aqui está a base do comunismo, mas quando nós analisamos o comunismo à luz da palavra de Deus, vemos que não tem nada a ver. Isto aqui era um tempo específico em que era da vontade de Deus que tivessem todos em comum. E então houve este homem, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço aos pés dos apóstolos. Alguns podem pensar, ele chamaram o filho da consolação porque ele trouxe dinheiro. Trouxe dinheiro aqui para o nosso meio, claro, nós passamos a gostar dele. Não deve ser assim. Claro que quem consola os outros, percebendo que a necessidade é material e pode fazê-lo, deve fazê-lo. E foi isto que este José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, fez isto. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço aos pés dos apóstolos. Atenção que este nome não foi dado por ele próprio. Ele não se chamava Filho da Consolação. E os títulos é algo que me causa... principalmente quando é a própria pessoa a dizer: eu sou o fulano, sou o pastor, sou o apóstolo, sou isto, sou aquilo. É algo que eu prefiro que sejam os outros a dizer. E aqui era cognominado pelos apóstolos, não se chamava a si mesmo Filho da Consolação. E atenção que ele, quando consolava, ele não consolava com palavras ocas, palavras vãs. Ele consolava com fundamento. Não era como nós ouvimos há cerca de 2 anos, ouvimos muitas vezes as pessoas tentarem consolar-se umas às outras e a si mesmas, dizendo o quê? O que é que nós ouvimos centenas de vezes? Provavelmente ouvimos escrito em várias casas, em vários sítios: vamos todos ficar bem, não é?
Mas isso não é consolar com fundamento. Isso é wishful thinking. Ou seja, pensar, olha, vai correr tudo bem, vai tudo dar certo. Mas ele não consolava dessa forma, consolava com fundamento. Vou só ler rapidamente daquela passagem que nós certamente conhecemos. Bendito seja o Deus e Pai de 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola com toda a consolação, em toda a nossa tribulação, para também possamos consolar-nos se tiverem alguma tribulação, com a consolação com que de nós mesmos somos consolados de Deus. Okay? Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Ou seja, é possível ver consolação mesmo no meio da tribulação. E Barnabé era o tipo de pessoa que mesmo no meio da tribulação, e porque esta altura não era fácil, os crentes estavam a ser perseguidos, Barnabé consolava com a consolação que vem de Deus. E há uma passagem que eu gosto bastante que fala da consolação, que é quando o apóstolo Paulo fala do arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4, ele fala do arrebatamento e ele termina, por assim dizer, esta descrição do arrebatamento com que frase? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E mesmo quando nós passamos por situações difíceis, doença, problemas financeiros ou problemas familiares, o que é que nos deve consolar? Consolar, de certeza absoluta, consola qualquer crente. O sabermos que um dia iremos estar para sempre com o Senhor. E que eu sei que não parece, mas a palavra de Deus diz que a nossa tribulação é leve e momentânea. Claro que pode alguém pensar, olha, vai dizer isso àquela pessoa, por exemplo, à nossa irmã Filomena, que está, se calhar há alguns 20 anos, completamente imóvel, sem se poder mexer. Não é fácil. Mas, comparando com a eternidade, a nossa tribulação, as dificuldades pelas quais nós possamos passar, é leve e momentânea. Se calhar é fácil para mim dizer isto, mas o próprio apóstolo Paulo, que sofreu na pele mais do que se calhar qualquer um de nós algum dia sofreu, dizia isto: a leve e momentânea tribulação. Então, este homem consolava tal como também falando sobre Tíquico, diz que ele console os vossos corações. Tíquico, quando o Paulo o enviava, ele ia com as notícias do apóstolo Paulo e dizia provavelmente, olha, Paulo está preso, Paulo está a passar mal de saúde, financeiramente, está a passar mal em tudo. Mas ainda assim a palavra de Deus progride, há progresso do Evangelho. Portanto, é possível consolar mesmo no meio das dificuldades. E a igreja precisa deste tipo de pessoas. A igreja precisa de Barnabés, pessoas que consolem, mas consolem com conhecimento. Não é consolar só vai ficar tudo bem. Porque eu já acho que vos disse isso, acho que sim, acho que já vos falei aqui de Trófimo. Se não falei de Trófimo, é de falar. Agora não estou bem recordado. Mas eu já disse esta frase algumas vezes, acerca do sofrimento, das dificuldades pelas quais nós vamos passar. Nós não temos garantia de que vai ficar tudo bem, do ponto de vista humano, do ponto de vista de saúde. Eu costumo até dizer, se há alguma coisa parecida com o vamos todos, que alguns dizem vamos todos ficar bem, se há alguma coisa parecida que possamos dizer é vamos morrer todos. Se o Senhor não vier, vamos morrer todos. Se o Senhor não vier nos próximos 100 anos, nenhum de nós vai estar cá. E vai passar pela morte, mais cedo ou mais tarde. Eu costumo dizer, não faças do teu cristianismo uma versão cristianizada do vamos todos ficar bem. Devemos olhar para a nossa vida cristã como uma vida em que vai haver dificuldade, vai haver sofrimento, mas no meio de tudo isto está lá o Senhor para nos consolar, para nos confortar. Isto eram também irmãos, esperamos nós, irmãos como Barnabé, ou que sejamos nós irmãos como Barnabé.
Barnabé, continuando nesta passagem de Atos 4, era um crente genuíno. Não era fingida, a sua fé não era fingida. E logo a seguir lemos a história de um casal, Ananias e Safira, que morreram porque roubaram o Senhor. É isso que a Bíblia diz? Morreram por roubar o Senhor? Não foi por roubar. Alguns se calhar querem dizer isso. Alguns se calhar que querem que venha muito dinheiro para a igreja e dizem, Ananias e Safira morreram por roubar o Senhor. Não. Se formos a ler bem a passagem, eles viram o Barnabé vender, venderam também uma herdade e retiveram parte. E depois morreram porque mentiram. Não foi por roubar, foi por mentir. E o que é que isto evidencia? Eles estavam com um pé dentro e outro pé fora. Pensaram, tudo bem, nós vamos juntar-nos a este grupo de pessoas, mas por via das dúvidas não vai isto correr mal, vamos ficar com algum de parte. Um pé de meia para o caso disto correr mal. Porque vemos que alguns crentes, anos mais tarde, passaram mal. Fizeram-se coletas para os crentes pobres de Jerusalém, ou da Judeia. Porquê? Porque levaram isto mesmo a sério e depois alguns ficaram mal. Então, eles quiseram imitar o Barnabé, mas com uma fé fingida. Porque a fé, obviamente, a fé genuína não se copia, não é? A fé genuína não se copia. Se bem que a fé genuína, ou seja, a fé não fingida, pode já ter habitado noutras pessoas e passar para nós. Que exemplo é que nós vemos isso? O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, da sua mãe e da sua avó, diz, da tua fé não fingida, a qual habitou na tua avó e na... É melhor ler porque eu não estou a citar textualmente. Está-me aqui a escapar alguma coisa e eu só estou a dizer de cor e posso depois não dizer bem. 2 Timóteo 1,5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e na tua mãe Eunice, e estou certo também habita em ti. A fé não se herda, mas é um grande privilégio que não deve ser descurado nem pelos pais nem pelos filhos. Os pais que têm esta fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, creem no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, os seus filhos não vão herdar isso naturalmente, mas podemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que eles também tenham esta fé genuína, uma fé deles, não é uma fé copiada dos pais. Ok? Deus, como se costuma dizer, Deus só tem filhos, não tem netos, não é? Portanto, é um privilégio muito grande que nós temos enquanto pais e que os filhos têm enquanto filhos, de poderem aprender desde bem cedo, desde a tua meninice, sabes as Sagradas Letras, as quais podem tornar sábio para a salvação. E eu, apesar dos meus pais não terem passado grandes bens materiais, até costumo dizer, olha, minha mãe não me deu nada, olha, herdei dela, ainda a tenho, pela graça a Deus, tanto o meu pai como a minha mãe, herdei dela a hipertensão, portanto, nem bens materiais pude herdar assim grande coisa, mas eu tive este grande privilégio, desde a minha meninice, estar perto da Palavra de Deus e aprender da Palavra de Deus. Portanto, isso é um grande privilégio. Mas alguns querem copiar. A fé não é genuína, copiam. E rapidamente eu só vou citar 2 exemplos. Também no livro de Atos, se quiserem abrir lá, em Atos 8. Em Atos 8, nós lemos sobre Simão o Mágico, a partir do versículo, entre o versículo 17 e o versículo 24. Porque o Simão era mágico e queria, e vendo, versículo
18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Ou seja, ele também queria fazer aquilo. Pensou, isto aqui, este truque vai ser o meu ganha-pão para sempre, eu vou ficar rico. Pensava ele. E ele, Pedro, tem de dizer, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança com o dinheiro. Isto era fingido, não era genuíno. E a fé genuína não se copia, obviamente, como o próprio nome indica. E mais à frente, em Atos 19, em Éfeso, quando está a haver ali um grande avivamento espiritual e com grandes sinais, 19:11, nós lemos que pelas mãos de Paulo, Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. E houve uns homens, uns exorcistas judeus ambulantes, no versículo 13, também quiseram fazer o mesmo. Uns deles eram filhos de Seva, um principal dos sacerdotes. Lemos isso no versículo 14. Tentavam também copiar. Viam uns a fazer e depois quiseram fazer igual. Das piores coisas que se pode fazer na vida da igreja é fazer só porque se vê os outros fazer. Isso é terrível. É uma grande tragédia as pessoas fazerem algo só porque veem os outros fazer, só porque toda a gente faz e eu vou começar a fazer também para pertencer ao grupo. E eu estou convicto que há pessoas que veem os seus os membros da sua igreja, vêm-nos a falar línguas e começam a falar também. Porque querem integrar-se, querem estar juntos, não querem sair fora. Não querem ser vistos como, olha, este aqui não faz. E, portanto, fazem também. E também muitos, provavelmente, acabam por se batizar porque veem os outros fazer apenas. E não por uma convicção pessoal de que o devem fazer. E falando até mais no nosso caso, até participar na ceia do Senhor. Não deve ser só, olha, toda a gente faz, olha, também vou. Isso foi eu. Eu, quando tinha 13 anos, o meu pai, não é que me tenha obrigado, mas incentivou-me a começar a participar na ceia do Senhor. E eu comecei. Mas foi um bocado por ver os outros, inicialmente. Mas isso não deve ser assim na igreja. Os resultados, tanto no caso de Ananias e Safira, não foi bom o resultado. Simão Mágico não foi bom o resultado. E os filhos de Seva também não. Também levaram ali uma, passa a expressão, um enxerto de porrada do endemoniado. Cuidado com copiar a fé dos outros. Barnabé, eu tenho de acelerar um pouco. Barnabé, além de filho da consolação, eu poderia chamar-lhe, não está na Bíblia, mas vou chamar-lhe um construtor de pontes. E vou explicar-vos porquê. Vocês provavelmente sabem que Paulo, quando se converteu, ele quis juntar-se aos crentes. Ele converteu-se a caminho de Damasco, foi para Damasco e depois queria vir para Jerusalém e os crentes tinham medo dele. E sabem quem é que foi? Tinham medo dele porque não acreditavam que Paulo fosse um verdadeiro crente. Pensavam, olha, isto é mais uma estratégia de Saulo, na altura o nome dele era Saulo, era uma estratégia de Saulo para caçar mais alguns. E tinham medo. E foi Barnabé, se nós vermos em Atos 9, 27 e 28, como ele estabeleceu a ponte entre Paulo e os crentes. Podemos ler isso, o versículo 26, 9, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Mas atenção, Barnabé não foi só de engraçar com ele. Ele, uma vez mais, tal como em relação à consolação, não era só consolar por consolar, era com fundamento. Aqui ele também recomendou Saulo, não por lhe achar piada, mas com conhecimento. E aqui foi muito importante a excelente reputação que Barnabé tinha. Porque se Barnabé fosse
um qualquer que não tivesse credibilidade nenhuma, se calhar não iam confiar tão facilmente em Barnabé. Lemos isto em Atos 11:24. Atos 11:24. Acerca dele. Atos 11:24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Lemos isto acerca de Barnabé. Tinha uma reputação acima de toda a suspeita. Então, se Barnabé diz isto de Saulo, podemos confiar. E, de facto, confiaram e vimos como foi importante depois até a sua própria cooperação. Depois temos aqui vários episódios. Barnabé vai buscar Paulo a Tarso, leva-o para Antioquia e depois dali vão levar uma oferta aos crentes pobres de Jerusalém, como vos falei. E também vemos que veio com eles João Marcos. João Marcos, que vai ser importante no resto desta exposição. Marcos veio com eles, já vos falei de Marcos da última vez que estive aqui convosco. Marcos quis ir partir para a aventura com o tio e com Paulo, mas ficou pelo caminho e deixou mal o apóstolo Paulo e Barnabé. Sabe uma coisa que aconteceu com Barnabé à conta de todo este ministério que teve com o apóstolo Paulo? Nós, infelizmente, não estamos muito habituados a fazer sacrifícios pela obra de Deus. Alguns já pensam que vir aqui 1 hora por semana... Estou a caricaturar, atenção. Lembro de uma vez ter visto numa série humorística alguém a gozar, a dizer construir uma igreja lá numa tribo, lá no meio da selva, construir uma igreja e perguntaram: e agora, quantas vezes é que a gente tem de vir aqui? E disseram: todos os domingos. E eles responderam: todos os domingos para o resto da nossa vida? Ou seja, parece que era uma coisa, um sacrifício descomunal, não é? Se é um sacrifício é porque estamos a fazer as coisas de forma fingida e não de forma genuína. Estamos apenas a querer copiar o que os outros fazem. Então, há pessoas que fizeram verdadeiros sacrifícios pela obra de Deus. Eu já vos falei de alguns que, como Epafrodito, que pela obra esteve quase à morte, não fez caso da vida. E Barnabé, para além de todas as dificuldades pelas quais ele passou, em 1 Coríntios 9, versículo 5 e versículo 6, diz assim: não temos nós direito de levar connosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Paulo apresenta Barnabé como alguém que, tal como ele, continua a trabalhar enquanto prega o Evangelho. E também dá a entender que não casou. Abdicou disso pela obra de Deus. E de facto, algumas destas pessoas que cooperaram mais de perto com Paulo realmente não tinham vida para casar. Eu falei-vos ainda agora do Epafrodito. O Epafrodito foi levar dinheiro dos filipenses para Paulo e chegou uma altura em que o bom senso diria: restabelece a tua saúde, Paulo pode esperar. E ele disse: não, eu vou, continuo. Ele, se tivesse mulher e filhos, provavelmente tinha pensado 2 vezes antes de levar o seu esforço até às últimas consequências, ao ponto de quase morrer. Portanto, algumas destas pessoas abdicaram também de ter uma vida como nós gostaríamos de ter, não é? Todos nós, ou quase todos nós, gostaríamos de ter uma vida quieta, sossegada, o nosso trabalhinho, a nossa família, filhos. É o desejo de, provavelmente, e não está errado, atenção, não está errado, de provavelmente 90 e tal % das pessoas e dos crentes, e é legítimo. Mas alguns, como este, abdicaram de muita coisa.
Vou avançar um pouco mais. Ainda vamos ao livro de Atos novamente. Em Atos 15, nós vemos que Barnabé continua com Paulo. Barnabé andou com Paulo desde Atos 9 praticamente até Atos 15, andou sempre com ele. E houve uma altura em que havia pessoas a tentar estragar o que eles andavam a fazer, pregar o Evangelho, e havia alguns que andavam a dizer que não bastava crer na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, tinham de fazer obras como circuncidar. E lemos isso logo no versículo 15, no capítulo 15, versículo 1. E Paulo e Barnabé tiveram uma não pequena discussão e contenda contra eles. Ou seja, mesmo o filho da consolação, aquele homem que parece que é só um poço de amor, né? só consola toda a gente. Quando é preciso pôr a verdade do Evangelho direitinha, aí se for preciso haver uma contenda, uma discussão e contenda, aí tem de ser. Mesmo o filho da consolação. Então vemos que ele foi ali com Paulo, depois foi a Jerusalém, foram aquele chamado Concílio de Jerusalém, e voltaram para Antioquia. Não aparece em Atos, mas aparece em Gálatas 2 uma situação em que o nome de Barnabé também é referido. E eu quero falar sobre isso porque dá aqui a entender, até agora, nós só vemos coisas boas em Barnabé. E Barnabé teve quase só coisas boas. Só tem 2 episódios, diria, 1 episódio e meio em que ele não esteve bem. Um episódio em que não esteve bem e outro em que não direi que esteve mal, mas mesmo que tenha estado um pouquinho mal, depois compensou isso largamente. E vamos ver esses 2 episódios. Em Gálatas 2, não temos muito tempo para explicar. Eu já cheguei não sei se cheguei aqui a falar sobre isso, não tenho a certeza, mas há uma mensagem que eu já dei e penso que aqui até falei sobre este incidente, é conhecido como o incidente em Antioquia, em que, como vos falei, no Concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé foram lá defender a verdade do Evangelho. Não é preciso mais nada, não vamos estar a sujeitar os gentios a mais alguma coisa a não ser crer na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E nós lemos aqui em Gálatas 2, a partir do versículo 12, do versículo 11, que Pedro foi a Antioquia. Foi a Antioquia e estava lá com os gentios, os que não são judeus, não são circuncidados, e estava a comer com eles. A dada altura, chegam umas pessoas, uns crentes, que vinham da parte de Tiago, vinham de Jerusalém, e Pedro, não sei bem porquê, não interessa agora perceber as razões, afastou-se, ou com medo dessas pessoas, ou não sei, afastou-se dos gentios e deixou de comer com eles. E Paulo chega lá e dá, como se costuma dizer, dá uma bronca nele, em Pedro, de tal maneira, ele diz, resisti na cara, porque era repreensível. Resistiu. E repreendeu de uma forma bastante severa. Porquê? Porque Pedro, ao estar a comer com os gentios, estava a dizer, olha, eu sou como vocês, estamos em pé de igualdade, estamos ao mesmo nível. E quando chegaram aqueles judeus e Pedro se afastou dos gentios, os gentios começaram a pensar, se calhar há aqui alguma coisa que nos falta. Não foi só por uma questão de educação que Paulo fez aquela repreensão a Pedro. Não foi. Diz assim, porque antes que alguns tivessem chegado a parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também se dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Até Barnabé. E Paulo cita aqui Barnabé não é para deixá-lo mal visto, mas para mostrar que quando um crente falha, e aqui Pedro falhou, se calhar quem viu pensou, Paulo, a sério, estás a fazer aqui uma cena, uma tempestade num copo d'água, mas não era. Porque estava aqui em causa a verdade do Evangelho, pelo qual Paulo tanto lutou, e pelo qual Barnabé também lutou.
Então, é possível, quando um crente falha, um crente que é uma referência falha, outros também irem atrás. Outros de um calibre tal como o próprio Barnabé. Reparem aqui como ele diz, até Barnabé. Portanto, devemos ter muito cuidado com o exemplo que nós damos, porque podemos ser motivo de que outros crentes também falhem, também caiam. E eu costumo dizer várias vezes acerca de situações que pode parecer um pouco, será que está certo, será que não está certo, parece que cai ali numa zona um pouco cinzenta, que para mim é preta, mas para alguns é cinzenta. Eu costumo dizer, e digo, não é só uma expressão, Deus me livre de que algum dia alguém possa usar o meu exemplo para dizer, olha, mas o Daniel fez. Que ninguém possa dizê-lo com razão, mas o Daniel fez. E portanto não há mal. Mais tarde, Barnabé volta a ter aqui uma situação onde dou mais razão ao Paulo do que a ele. Muito rapidamente, falei disso da última vez. Paulo e Barnabé, penso que depois desta situação, ou por esta altura, provavelmente, não tenho bem certeza, mas foi por esta altura do que se passou em Antioquia. Paulo propôs a Barnabé irem visitar novamente as igrejas que tinham plantado na sua primeira viagem missionária. E Barnabé acha muito bem e sugere, estou a falar de Atos 15. Barnabé acha muito bem e diz, olha, vamos levar João Marcos, que era sobrinho dele. Lá está aqui o lado familiar a puxar, que é muito complicado. Quando mete família, é mais difícil tomarmos decisões imparciais. Mas Paulo recusa-se a levá-lo. E porquê? Porque anos antes João Marcos tinha-os deixado mal. E eles tiveram de fazer a primeira viagem missionária com grandes perigos, incluindo Paulo, foi apedrejado até à morte, só que não morreu. Só deixaram de lhe atirar pedras porque pensavam que ele tinha morrido. Lemos isso em Atos 14. E Paulo diz, não vamos levar. Paulo não considerava, diz a passagem, Paulo não considerava, não me parecia razoável que tomassem consigo aquele que desde Panfília se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Eu se fosse como Paulo, eu diria, eu nunca me vou esquecer de Perge da Panfília, que foi o sítio onde ele o deixou. Nunca mais me esquecia. E Paulo não se esqueceu, mas não foi guardar rancor, foi, ele não está preparado. E se ele nos volta a fazer a mesma coisa? E lemos que houve uma contenda tal entre eles, e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. E é interessante. Atos 15 tem esta passagem, e tal contenda houve entre eles. Sabem onde é que aparece esta palavra também? No início do capítulo. Quando Paulo e Barnabé tiveram uma contenda com aqueles que andavam a querer adulterar o Evangelho, foi desse nível. Não foi bonito de se ver. Provavelmente alguns pensavam, estes dois, isto não há aqui espiritualidade nenhuma. Ou seja, é possível dois irmãos espirituais discordarem. Então, Paulo apontou a atitude irresponsável de João Marcos uns anos antes. Não sabemos, provavelmente Paulo não tinha conhecimento da mudança que tinha havido já em João Marcos. Provavelmente Barnabé, puxando para o lado familiar, talvez, mas sendo o filho da consolação e que desejava a recuperação de João Marcos, quis levá-lo com ele. E talvez ele já tivesse visto características, há uma mudança que o tornariam útil. Isto mostra que é possível dois homens de Deus discordarem sobre assuntos não essenciais. Agora, se fosse aqui uma discussão se fosse um tema de se a salvação
é unicamente pela graça por meio da fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, ou se precisamos fazer mais alguma coisa, e houvesse aqui uma discórdia entre os dois, é isso sim. Isso não, dois homens de Deus não podem discordar sobre esse assunto. Ok? Mas sobre um assunto menor, como se levamos este ou se não levamos, é discutível. Pode haver diferentes opiniões e se calhar eu acho que Paulo tinha mais razão, porque lemos que mais à frente Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E não vemos mais Barnabé nem Marcos no livro de Atos. Por isso é que eu digo graças a Deus pelas epístolas de Paulo, porque vemos que de facto as coisas mudaram. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos. Por isso eu dou um pouquinho mais de razão a Paulo. E Paulo foi então com Silas, com a aprovação dos irmãos, e assim, algo que aparentemente foi mau, teve um efeito benéfico. Foi o Evangelho, em vez de ir só com 2 pessoas, ou 3, com João Marcos, foi por um lado com Barnabé e João Marcos, por outro lado com Paulo e Silas. E reparem, se isso não tivesse acontecido, sabem o que é que não entraria em cena? Que entra logo Atos 16. Imagina que Paulo e Barnabé tinham ido e tinham levado consigo João Marcos. Quem é que se calhar nós não conhecíamos e não tinha feito a obra que fez? Quem? Versículo 1 do capítulo 16. Timóteo. Portanto, se Paulo tivesse levado Marcos, provavelmente não teríamos entre aspas Timóteo. Marcos precisava daquela nega do apóstolo Paulo, mas também precisava, e muito, do encorajamento do tio. E nós, de facto, se não tivéssemos mais nada da história destes 2 homens, de Barnabé e de João Marcos, ficaríamos a pensar: foram para Chipre, foram lá para a praia, estabeleceram-se lá e nunca mais fizeram nada. Se não tivéssemos as epístolas de Paulo, teríamos João Marcos como um fracassado. Mas estou certo de que João Marcos acompanhou Barnabé na pregação do Evangelho em Chipre e noutras localidades. E aqui é que vemos a dimensão, o gigante que era Barnabé. Imaginem a situação de Barnabé. Ferido no vosso orgulho, na viagem para Chipre, com João Marcos, que foi rejeitado por Paulo. Aí eu ia encher-lhe a cabeça de pois o Paulo é isto, é aquilo. Eu faço ideia. Eu sei como sou. E duvido, infelizmente ainda admitir, duvido que fosse capaz de fazer o que este homem fez. Ferido no seu orgulho, foi humilde e conseguiu falar a João Marcos de uma forma positiva acerca de Paulo. Porquê? Porque vemos mais tarde Paulo a recomendar João Marcos. E diz: Marcos, sobrinho de Barnabé, se ele for ter convosco, recebei-o. Penso que é assim que diz, penso que em Colossenses. Provavelmente foi o próprio Barnabé que entrou em contacto com Paulo e disse: Paulo, não vais acreditar, se calhar, não vais acreditar, mas o João Marcos está completamente diferente. E chega ao ponto de Paulo dizer de João Marcos: me é muito útil para o ministério. Então, algumas lições, só para resumir: devemos ser crentes consoladores, como este homem, mas sabemos porque é que consolamos. Não é consolar só de uma forma vazia. E se for preciso consolar os outros com recursos financeiros que o Senhor nos deu, foi o que Ele fez, que assim seja. Devemos estar atentos às necessidades. Cuidado com a fé fingida. Pode enganar a muitos, mas não a Deus. E não façam coisas só para parecer que pertencem ao grupo. Não devemos fazer assim. Fazer só porque vemos todos os outros fazer e vamos fazer, que é para não destoar, para que ninguém desconfie. Não. Homens de Deus com uma boa reputação são capazes de estabelecer pontos, inicialmente entre Paulo e os crentes em Jerusalém, que estavam desconfiados, e depois, mais tarde, o quê? Uma ponte entre... E certamente não teria grande vontade, mas fê-lo,
conseguiu engolir o seu orgulho entre Paulo e João Marcos. Porque o mais fácil era João Marcos não ter dado mais nada. Reparem no seguinte: se o Barnabé não fosse o homem que foi, perdia-se o Barnabé e perdia-se o João Marcos. Quem é que ficava a ganhar? O inimigo. Isto é algo que é complicado, não é? Muito complicado. Muito complicado, e eu gostava de ser muito melhor nisto. Gostava mesmo. As falhas dos homens de Deus podem arrastar outros. Vemos como Pedro arrastou Barnabé, e se calhar alguns viram, até o Barnabé está a fazer o mesmo, então eu tenho uma tal estima pelo Barnabé, se o Barnabé está a fazer, eu vou fazer o mesmo. Naquela situação que Paulo teve de repreender a Pedro. É possível homens de Deus discordarem sobre assuntos não essenciais, e mesmo depois de alguma falha pode haver proveito para o Evangelho, desde que se tome uma atitude correta. Houve aquela separação, já não havia nada a fazer, separaram-se. Agora, o que é que fazemos daqui para a frente? Vamos ficar a remoer no passado, sempre? Ele fez-me isto, ele fez-me isto, ele fez-me isto, mas ele fez-me isto. É preciso ter a atitude correta. Um credo espiritual, mesmo ferido, pode agir em favor daqueles que o feriram. Paulo agiu em favor, Barnabé agiu em favor de Paulo, ou seja, falou bem a João Marcos de Paulo. E, por fim, irmãos maduros e espirituais como este Barnabé podem ser decisivos na reparação daqueles que caíram. E que Deus nos ajude a sermos Barnabés. Precisamos desesperadamente de pessoas como Barnabé, de pessoas que estão dispostos a estabelecer pontos, a trazer os crentes mais para perto uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe.